A paz do Senhor, discípulos do Mestre, como vocês estão? Em nome de Jesus, espero que todos vocês estejam bem, para a glória de Deus. Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo no canal. Nós estamos dando aqui hoje continuidade àquela série de vídeos falando sobre os 12 apóstolos de Jesus. Nós já falamos de Pedro, já falamos de Tiago, já falamos de João, já falamos de André. E hoje nós vamos estar falando sobre o apóstolo Felipe, né? Aquele que também fez parte dos 12 discípulos de Jesus. E hoje nós vamos estar nos aprofundando mais na história desse apóstolo que também fez parte, desenvolveu um papel importante na igreja primitiva, para que hoje nós pudéssemos estar aqui como igreja, aqui juntos, né? Você aí e eu aqui, totalmente falando, né, sobre o discípulo de Jesus, sobre aqueles que fizeram a vontade de Deus, estão sendo lembrados até o dia de hoje. Então, se você quer dar continuidade nesse vídeo, vem comigo. Antes de qualquer coisa, o Just Like Jesus espera muito que esses vídeos, essa série de vídeos estejam abençoando a sua vida. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar, né, para que outras pessoas também sejam tocadas e que elas também recebam a chama da grande vocação, que esse é o nosso objetivo, fazer com que sejamos assim como Jesus. Então, hoje nós vamos estar falando sobre o apóstolo Felipe. O apóstolo Felipe foi um dos 12 discípulos de Jesus, isso nós temos certeza absoluta. No dia seguinte ao chamado de André e Simão, que nós já falamos, se você ainda não viu, vai lá no nosso canal, tá lá certinho, na lista certinho lá dos vídeos que a gente fez falando sobre os 12, a gente já falou e tá falando até hoje ainda dos discípulos em ordem, como está na Bíblia. Então, depois que Jesus chama André e Simão, o apóstolo Felipe foi chamado pelo mestre, então logo depois. Felipe também foi usado como um instrumento na chamada de Natanael para seguir Jesus. Está lá em João 1, 43 ao 46. Então, olha como que isso é tremendo. Primeiro, o mestre Jesus vai chamar Felipe. Felipe vai ser um canal na vida de Natanael, que também é um dos discípulos, que depois, mais pra frente, nós vamos estar falando sobre ele, né? Foi usado para convocar, chamar Natanael para vir ver aquele que estava escrito na lei, aquele, né, que a lei estava apontando, a lei apontava para Jesus. E aí Felipe foi lá falar: Natanael, a gente achou aquele que está prometido na lei de Moisés. Felipe aparece de forma mais destacada no Evangelho de João. Em João 6,5, Jesus perguntou a Felipe onde conseguiria um pão para alimentar a multidão que havia se formado para ouvir os ensinamentos de Jesus. A resposta direta dada por Felipe parece mostrar seu jeito prático e realista. Ou seja, então aqui a gente já vê a personalidade dele. Na resposta dele a gente vê, né, que Felipe era prático e realista. Ele não via ali o outro lado, mas ele estava ali: Senhor, nós temos só isso, isso e isso, nós não conseguimos, nós não temos dinheiro para comprar para todo mundo, então vai faltar. Conclusão da história, nós não temos. Então a gente vê que ele era realista. Mais tarde vemos Felipe sendo abordado por alguns gregos que desejavam ver Jesus. Alguns comentaristas sugerem que tais gregos se aproximaram de Felipe devido ao seu nome grego, Felipos. Ou seja, talvez esses gregos tiveram mais liberdade de ir até Felipe por causa do seu nome, que era originário do grego. Ainda no Evangelho de João, nós vemos que Felipe pediu a Jesus que mostrasse o Pai. Está lá em João 14:8. Ou seja, Felipe foi esse que pediu com ousadia, porque era muita ousadia, pediu ao Senhor Jesus para que lhes revelasse o Pai, porque assim eles teriam certeza plena e não restaria dúvidas no coração deles. Pedro, pela origem de seu nome, ele provavelmente tinha descendência grega. Então, por causa da origem do nome. Antigamente, né, hoje não tanto, mas antigamente
as pessoas davam os nomes que eram originários da terra delas. Então, Felipe, talvez, né, pode ter vindo se originário do grego. Então, talvez ele tenha essa descendência grega. Em João 21, encontramos uma indicação aparente de que ele era um pescador também, como Pedro, André, Tiago e João, aos quais nós já falamos. Ou seja, todos os apóstolos que nós falamos até aqui eram pescadores e continuamos também em Filipe tendo essa quase certeza de que ele também era um pescador. Ou seja, a Bíblia registra que ele imediatamente respondeu ao chamado de Jesus. Está lá em João 1,43, que vai dizer assim: no dia seguinte quis Jesus ir a Galileia e achou Felipe e disse: segue. Olha como que isso é tremendo. Felipe foi aquele que se atreveu a pedir Jesus, como a gente falou, que mostrasse o Pai, e isso seria suficiente. O que Jesus vai responder? Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Ou seja, Felipe foi e teve essa atitude, né, de impulsividade também de perguntar a Jesus, né? E Jesus vai e fala com ele: Felipe, eu estou há tanto tempo com você, será que não é necessário vocês estarem me vendo para que vocês creiam e não reste dúvidas? Está lá em João 14:9. Embora o pedido de Felipe possa parecer sim imprudente, o resultado dela foi uma grande afirmação teológica sobre a essência divina de Jesus. Né? Felipe, a gente vê que todos os discípulos, mesmo com a impulsividade deles, eles somaram no reino de Deus de alguma maneira. Então, como a gente falou nos outros vídeos, o Senhor Jesus, ele chamou homens pecadores como eu e você. E o Senhor Jesus, ele usa de nós da maneira como ele quer, não é sobre nós, é sobre ele. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E é por isso que nós estamos aqui, nós somos fracos. Mas o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nós para que façamos a vontade dele. Como os discípulos, o poder de Jesus se aperfeiçoou nos discípulos. De acordo com o livro de Atos, né, Atos é um livro que vai falar muito sobre, né, os apóstolos depois de Jesus ter sido elevado aos céus. Então é tremendo. Leia o livro de Atos, leia toda a Bíblia, claro. Mas se você quer entender mais, né, uma forma mais aprofundada, a vida dos discípulos, leia Atos, que é tremendo, vai falar sobre o Espírito Santo e é poderoso. Então, de acordo com Atos, Felipe estava no cenáculo também após a ascensão de Cristo, onde os apóstolos se reuniram para aguardar a descida do Espírito Santo, lá em Atos 1:13. Ele foi um dos homens usados por Deus para avançar seu evangelho até os confins da terra. Ou seja, depois que Felipe estava lá, ele recebeu o Espírito Santo, então ele foi usado de forma poderosa para propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Ele era um homem de fatos e números, ou seja, ele era exato, como a gente falou. Então a personalidade dele é um homem prático que era guiado pelas regras e não era propenso a pensar sobre o que estava à frente. Ou seja, ele muitas das vezes era pessimista, né? Porque no momento que Jesus vai perguntar a ele, né, o que eles tinham para comer, ele sabia quem era Jesus, mas de qualquer maneira ele decidiu falar que não ia dar, que não tinha como, que teria que mandar as pessoas embora, né? Sua predisposição era o pragmatismo e cinismo, e às vezes ao derrotismo, em vez de ser um visionário, ou seja, alguém vitorioso, né? Às vezes, ou seja, de novo, todas as vezes que nós vamos falar sobre a personalidade dos apóstolos, a única coisa que vem na minha mente é: Jesus escolheu pessoas como nós. Jesus não escolheu pessoas eloquentes em palavras, não escolheu pessoas que sabiam detalhadamente, pessoas que tinham estudo renomado na época de Jesus, não. Ele escolheu pecadores, ele escolheu pessoas como eu e você. Nós vemos isso na palavra de Deus, e todas as vezes que nós vamos falar sobre a personalidade dos discípulos, a gente vê que eram homens falhos, pessoas, seres humanos falhos, como eu e você. Lógico que a gente precisa mudar, não estou defendendo o erro de ninguém, pelo contrário, nós somos pecadores, nós precisamos de Jesus. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, e as nossas fraquezas vão sendo transformadas, né, nas fortalezas, porque Jesus vai nos aperfeiçoando até que nós conseguimos vencer aquelas fraquezas. Isso é tremendo. Ele era um homem usado pelo Senhor, e foi um homem que desenvolveu também um papel importante na igreja primitiva. A gente
a história ela nos fala que Felipe morreu crucificado em Gerápolis, no tempo do imperador Domiciano, talvez Trajano. Então os historiadores não têm muita firmeza, ou seja, Domiciano ou Trajano, aos 87 anos de idade. Natanael segue Jesus como resposta ao convite de Felipe para vir e vê-lo, aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram. As únicas outras menções de Felipe na Bíblia são em João, ou seja, a gente falou no começo do vídeo que as menções de Felipe vão ser mais fortes no Evangelho de João. Jesus testa Felipe ao lhe perguntar onde eles deveriam comprar pão para alimentar a multidão de 5.000 pessoas. Está escrito dessa forma, lá em João 6, do 5 ao 7. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Felipe queria conhecer Deus e pede a Jesus que lhe mostre o Pai, como a gente já falou. Está lá em João 14, 6 ao 10. E aí Jesus vai falar o quê? Quem me vê, vê o Pai. Ou seja, através dessa pergunta de Felipe, dessa afirmação, Jesus, então nos mostre o Pai, nos revele o Pai. E Jesus olha para Felipe e vai falar, Felipe, quem me vê, vê o Pai. Ou seja, eu sou igual ao Pai. Jesus é Deus. Jesus é um com o Pai. Então, quem vê Jesus estava vendo o Pai. Isso é tremendo. De acordo com Clemente de Alexandria, que viveu no 2º e 3º século, Felipe também ele vai ser mencionado outra vez. Mas em Lucas 9, 57 ao 62, e na passagem paralela em Mateus 8, 18 ao 22, uma pessoa cujo nome não é citado pede para enterrar seu pai antes de seguir Jesus. E Jesus responde, deixe os mortos enterrarem seus próprios mortos, mas você vai e proclama o reino de Deus. Essa passagem está lá em Lucas 9,60, né? É uma convocação. É tremendo. A gente está falando sobre o apóstolo Felipe, mas envolvendo agora todos os 12 discípulos. Essa passagem lá em Lucas, Jesus falando que era para deixar que os mortos sepultem os seus mortos e que era para eles irem proclamar o evangelho de Deus. Essa é a chamada de Jesus para nós. Essa foi a chamada de Jesus para Felipe e para todos os outros 12 discípulos. Deixem este mundo, deixem as coisas deste mundo, deixem aquilo que vocês mais amam, deixem aquilo, né, que é passado na vida de vocês e vivam o presente, vivam o novo que eu tenho para vocês. Felipe foi um desses que deixou tudo para servir ao Senhor Jesus. Felipe foi um desses que foi muito parecido com Jesus e que foi também um mártir. Ele morreu martirizado por amor a Cristo Jesus. E como a gente falou, não me lembro qual vídeo atrás, mas a gente falou, né, que todos os discípulos que morreram martirizados pelo Senhor Jesus, eles nos deixaram um grande legado. A gente falou que foi só João que morreu de morte natural, mas ele também deixou um grande legado, né? E às vezes por tão pouco, a gente tá deixando, pessoas deixam de seguir Jesus por tão pouco, né? Eu fui mal falado na rua, eu fui mal falado na escola, eu fui mal falado ali no meio da minha família. Olha, discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, a maioria deles morreram por causa do Senhor Jesus. E aquele que não morreu por causa do Senhor Jesus, ele foi enviado para uma ilha deserta. Porque ele estava sendo muito parecido com Jesus e ficaram com muita raiva de João e enviaram ele para Patmos, para a ilha de Patmos, deserta, sem comida, sem nada, para ele poder morrer ali. Só que foi ali que ele recebeu as maiores revelações, que é as revelações do Apocalipse. E Felipe foi assim. Felipe, a história nos conta que ele morreu crucificado de cabeça para baixo. Ele morreu crucificado. Ele morreu, né, da mesma forma que os outros discípulos morreram. Mas o que nos chama mais atenção é que cada discípulo teve a sua história com Jesus. Felipe teve a sua história com Jesus, Pedro teve sua história com Jesus, e o Senhor Jesus te chama hoje para também ter a história dele com você. Que você queira ter uma história com Jesus como Felipe teve a dele.
né? E a conclusão que nós damos aqui nessa história da vida de Felipe é que vale a pena largar tudo para seguir Jesus. Porque Felipe viu Jesus, então ele viu o Pai. Como isso é tremendo. Em nome de Jesus, que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Né? Nós do Just Like Jesus, nós estamos muito felizes com as boas novas, com a mensagem do Evangelho. E nós queremos muito proclamar essa mensagem a todos vocês. Em nome de Jesus, que esses vídeos estejam abençoando a vida de vocês. Comentem o que vocês têm achado, que isso é importante para nós. Comente aquilo que o Senhor Jesus tem falado com você, porque eu tenho certeza que você é um discípulo do Mestre, você tem comunhão e intimidade com Jesus, porque você está vendo Jesus, então você vê o Pai. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Em nome de Jesus, que outros vídeos virão para a glória de Deus. A paz.